Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? É o professor Leandro, professor de ciências. Este vídeo aqui é um vídeo instrutivo, tá? Para facilitar vocês aí na compreensão das atividades, tá bom? Então vamos lá para a primeira atividade aí. Então a primeira atividade, pessoal, ela consiste em, primeiramente, vocês têm que assistir o vídeo, tá? Então a primeira etapa desta tarefa aí, essa primeira tarefa, vocês vão assistir o vídeo. Depois que assistirem o vídeo, vocês vão fazer um mapa conceitual. Veja bem, não vai fazer um relatório no caderno, nem um resumo. É um mapa conceitual. Então, para fazer um mapa conceitual, você precisa compreender melhor esse vídeo aí, assistir uma vez, duas vezes, tá? Então, o professor, mas como assim um mapa conceitual? Você pode, na internet tem vários modelos, tá? Mas vou te dar um exemplo básico aí. Você pode fazer um exemplo aqui que eu vou te dar, mas não é relacionado a esse tema, tá? Por exemplo, nós pegamos aí os animais. Os animais são o que? Eles podem ser carnívoros e herbívoros. Então eu faço lá animais, um quadradinho, escrevo animais. Uma setinha para o lado, escrevo carnívoros, fecho, faço um quadradinho, desço outra setinha e escrevo dentro do quadradinho herbívoros, tá? E aí consecutivamente a gente vai colocando as características aí de cada um deles. Cada vez mais esse mapa conceitual ele vai ficando muito grande, né? Porque cada tipo de animal, cada espécie, enfim, é só para você compreender como é que você vai fazer esse mapa conceitual. Mas voltando aqui para nossa tarefa, o que você vai evidenciar nesse mapa conceitual aí? Você vai evidenciar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, na atividade que eu coloquei em questão. Quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis, tá? Na questão da eficiência energética, tá bom? E sustentabilidade do meio ambiente. Então, nesse mapa conceitual, você tem que evidenciar esses dois pontos. A questão da sustentabilidade e a questão da eficiência energética. Eu quero saber os pontos favoráveis e os desfavoráveis, tá? Você tem que evidenciar isso no mapa conceitual, tá bom? E aí depois você vai postar lá na plataforma, tá? Essa é a primeira atividade. Qual que é a segunda? A segunda eu coloquei um trecho, um texto aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ler esse trecho, porque esse trecho vai dar base para você fazer o que está pedindo na lição aí. Depois que você fizer a leitura, o que você vai fazer então? Olha só que interessante. Você vai fazer um resumo no caderno, tá? Então essa daqui já não é um mapa conceitual, é um resumo mesmo. Você vai, com base nesse trecho, tá? Você vai fazer um resumo no seu caderno aí, tá? Sobre a produção de energia elétrica, tá bom? Essa é mais tranquila, tá? É só você vai fazer mesmo aí uma reflexão, tá bom? Com a base que você já teve na primeira tarefa e vai fazer um resumo básico aí para o professor, tá? Bom, vamos lá para a segunda lição então. A terceira, desculpa. Qual que é a terceira? Nessa terceira aqui, a primeira coisa que consiste a assistir o vídeo, tá? Então, você vai ter que assistir esse vídeo com calma, analisando todos os pontos aí mais importantes. E depois que você anotar os pontos mais importantes, tá, deste vídeo, aqui eu vou solicitar de você no seu caderno que você aborde alguns temas específicos, tá? Às vezes você ia falar assim: "Ah, professor, só vou anotar o que eu achei de mais interessante e pronto, acabou no caderno". Não. Eu quero que você anote, mas com pontos específicos que eu coloquei na atividade. Aqui, quais são esses pontos que tem que estar evidenciado aí nessas suas anotações? Eu quero saber sobre os impactos socioambientais, tá? Tá relacionado com o social e com o ambiente, tá bom? Provocados por hidrelétricas, tá bom? Nós sabemos que temos outras fontes de energias, mas aqui em específico eu quero saber das hidrelétricas, tá? Depois que você anotar os impactos socioambientais das hidrelétricas, você vai propor, ou seja, você vai propor uma sugestão, o que você faria, tá? Então aqui você vai usar a sua criatividade, tá? Você vai usar essa base desse conhecimento que você já teve assistindo às aulas,
tá bom? Fazendo uma pesquisa, um relatório, resumo. Agora você já tem base para poder propor uma sugestão. O que você faria para minimizar as implicações causadas por esses impactos aí, tá? Nos aspectos econômicos, ou seja, o que causou na economia depois que com a construção aí dessas várias fontes de energias aí, o que aconteceu? Será que melhorou, piorou, tá? O que mais que eu quero? O social, o político, tá bom? Isso, o social e o político. Então, eu quero que você evidencie, tá? O que mudou nas vidas das pessoas? O social. Será que melhorou? Será que piorou? Tá? Esses impactos aí, tá bom? E a questão política, tá? O que tem a ver tudo isso daí? O que a política tem a ver com toda esta história, tá? Essa lição aqui, ela já é um pouco mais reflexiva, vai exigir um pouco mais de vocês, que vocês vão ter que ter um pouco de base aí, prestar atenção bastante nesses vídeos, nesses textos, nesse bate-papo que a gente vem fazendo aí, para que você faça a proposta de uma sugestão. O que você faria? Eu faria, né? Eu entraria em contato com o pessoal, o Greenpeace, e a gente fazer um projeto assim. Fale um pouquinho como seria esse projeto, tá bom? Aqui você vai colocar o seu ato de cidadania em ação, tá bom? Fala um pouco dos detalhes, como você faria essa sua intervenção aí, tá? Agora é hora de você ser um biólogo, de você ser um ambientalista. Agora é hora de você ser uma pessoa que ama a natureza e que ama o meio ambiente e o mundo, tá bom? E colocar aí as suas ideias em práticas, tá? Beleza, vamos para a última tarefa então. A última tarefa, veja bem, eu coloquei um texto aí, tá? Um texto base. E lembrando que todas elas eu coloquei no final o link para que, se você tiver dúvida, você pode entrar nesse link, lá vai ter um texto explicando certinho sobre essa tarefa específica, tá? Então você vai falar assim, professor, fiquei meio assim. Não, é só você pegar lá no final de todas elas, eu coloquei assim, ó, link base para te preencher algumas dúvidas ou até para complementar aí na hora que você for descrever a atividade, tá? Todas elas eu coloquei um link de referência na qual você vai na internet, você pode ler com calma, compreender, a gente pode conversar no privado, tá? Tirar dúvidas e você desenvolver essa tarefa aí da melhor maneira possível, tá bom? Bom, a última lição então, depois que você teve todo esse conhecimento aí, você vai fazer uma história em quadrinhos, tá? Essa história em quadrinhos, ela tem que destacar algumas coisas aí, não é só simplesmente uma história em quadrinhos. O que eu quero que você preste atenção nisso, você vai destacar uma linha do tempo sobre a evolução dos equipamentos elétricos, tá? Que utilizam, demonstrando ao longo de décadas a influência cultural e social. Então, nessa conversa dos personagens que você vai pintar, que você vai colorir, tem que os personagens estarem dialogando, falando que mudanças foram essas, sobre a tecnologia, como que eram os equipamentos antigamente, os equipamentos agora, tá? O que mudou socialmente isso na nossa vida com esse grande, né, desenvolvimento tecnológico, tá? Prestando bastante atenção no texto e no que eu estou solicitando, tá? Você vai emitir, claro, uma base sua, uma opinião pessoal sua, misturado com a base científica, tá bom? Tudo isso numa história em quadrinhos, bem elaborada, tá? E que fique de fácil compreensão, tá bom? Do mais é isso daí, se precisarem de mim, é só chamar no privado, tá?